Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Anne e aqui nesse espaço eu compartilho um pouco de como está sendo o meu processo de despertar e expansão da consciência. Quando você começa a questionar certos padrões, certos comportamentos, certos condicionamentos, como de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que é felicidade, enfim, uma série de conceitos que não nos foram comumente passados, ensinados, quase nunca nos fizeram refletir sobre esse assunto. E ao contrário, nos foi passado um comportamento cultural, eu vou denominar assim, de um certo padrão socialmente aceito, né? Você tem que ir para um sistema escolar onde você é medido somente pelas suas notas e você precisa gerar ali no final desse estudo não só o conhecimento para si, mas uma função social, ou seja, uma profissão, né? O que você vai fazer ali da sua vida. E, ou seja, como às vezes a gente costuma falar e ouvir, né? O que é que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser? Ou seja, você ainda não é? Então, é uma série de coisas que a gente vai percebendo nas sutilezas do despertar, né? Que é um processo, eu sempre gosto de falar isso, que o despertar da consciência, ele é um processo, ele não acontece, boom, porque senão a gente iria colapsar de uma forma não esperada, né? Eu penso que é um processo justamente porque senão a gente não teria condições de absorver de forma saudável a grandiosidade que é toda essa criação que se chama humanidade, vida. E assim, longe de ser a dona da verdade, eu estou somente compartilhando como que está sendo a minha experiência, ou seja, partindo de uma experiência particular, né, minha, para o geral, né, que é o processo do todo da expansão da consciência. E muitas vezes quem está de fora, quando ouve falar o despertar, ou então logo quando você está no início, você acha que é uma super maravilha, né, que só tem coisas boas, que é tudo gratiluz. Mas na verdade é um processo bem desafiador, porque você vai literalmente quebrar estruturas cristalizadas que te foram impostas, né, para refazer, reprogramar tudo. É isso. Então, e todo o processo ele vai ser de uma forma não tão linear, né? Ele vai ter altos e baixos, as chamadas catarses, né, que as pessoas costumam falar, mas é um processo necessário. E no meu caso aconteceu assim naturalmente, houve aquela inquietação, houve aquele questionamento, nossa, mas pra que eu vim pra cá, pra esse mundo, só pra sofrer? Eu questionava muito isso, sabe? E aí eu estudando gnose, pesquisando muito sobre esse assunto, assistindo palestras, lendo livros, eu fui tendo uma concepção maior e melhor do que é a existência, né? A partir de bases sólidas que estão fazendo sentido para mim no momento. É você ter uma visão holística, ou seja, uma visão ampla de religiosidade, de crenças, de padrões familiares, de vários aspectos da nossa vida que, se você parar para pensar, muitas vezes você só está reproduzindo aquilo que comumente se chama, você está na Matrix, né? E quando você está na Matrix, você não percebe que tem várias coisas que são ilusórias, que são manipulatórias. E aí nada de entrar em teorias de conspiração. Eu estou falando mais do lado da física quântica, da metafísica, mas nesse sentido. E aí, um ser pensante não é interessante, né, para um macrosistema, para a macrocultura, massificação, dominação ideológicas, né? Então, por que é que isso não é ensinado? Por que é que isso não é estimulado desde as crianças? Enfim,
Então tudo que você assiste, tudo que você consome, tudo que você vê, tudo que você ouve, isso tudo faz mudar o seu padrão vibracional. E como tudo é energia, tudo é vibração, uma vez que você recodifica isso, você atualiza a sua vida, né? E isso é aos poucos, como eu falei, porque se esse processo acontece de uma forma brusca, ele dá aquele choque e não pode ser tão favorável assim. Eu já vi casos, inclusive, recentemente, de algumas pessoas influencers, eu acho, que meio que surtaram, né? Tiveram coisas alucinatórias, porque acredito que não fizeram ali um discernimento maior, não sei o que levou, mas o fato é que quando você tem contato com a quebra de paradigmas, isso dá um impacto, né? Então é preciso que você tenha aí um discernimento muito grande, até porque você vai continuar vivendo em sociedade, na macro sociedade, e a maioria não está desperto. Até mesmo nós que já estamos nesse caminho, não estamos completamente despertos, estamos no processo. Particularmente, eu tinha uma visão muito vinda da religiosidade, vinda de um determinado dogma, e aí meio que você fica fazendo comparações e no final você vê que não é nada daquilo que foi passado para você. A história, de um modo geral, o conhecimento, gente, o conhecimento liberta. Você ter o conhecimento das coisas, do todo, porque o que foi passado pra gente foram partes e partes adulteradas, fragmentadíssimas. A parte da parte, entendeu? Então é preciso buscar o conhecimento, porque através do conhecimento a gente vai poder realmente entender, compreender o macro, para então resolver aquelas questões particulares que às vezes impedem de a gente ter a vida que a gente merece, porque a gente foi condicionado a acreditar que a gente não merece o melhor, que a gente merece coisa pouca, nos deixar sempre em segundo, terceiro, quarto, último lugar, que não somos nada, ou quem seremos, né? E que só seremos se tivermos. É a sociedade do ter em vez da sociedade do ser, e quando na verdade a gente só tem quando a gente é. Então são cada etapas, né, coisas que perpassam aí todo esse mundo enorme que é a expansão da consciência, o despertar, o autoconhecimento. E a reflexão do vídeo de hoje que eu trago assim para partilhar é essa. Vamos refletir sim, vamos questionar sim, vamos ser diferentes sim, porque a gente tá nós estamos nessa vida, nessa jornada de passagem. E é muito importante que a gente viva isso da melhor forma, né? Em algumas religiões, acredita-se que você fica voltando aí até você cumprir a sua missão, consertar aquilo que você deixou ali meio desalinhado, enfim. Mas independente disso, a gente precisa fazer uma boa jornada nesta vida. Então, buscar fazer a meditação, buscar fazer o Ho'oponopono, buscar ler bons livros, ouvir músicas boas. Eu adoro mantra. Eu tô muito fascinada com um canal aqui que eu sempre escuto mantras deles. Acredito que seja feito por IA, mas são muito bons. E também tem os mantras tradicionais, enfim. Tem uma série de formas, tem as orações, tem as ritualísticas que você pode estar fazendo, tudo que for para nos ajudar a passar por esse processo, por essa transição da melhor forma. E o desafio é conviver, né, com os que não estão na mesma vibe que a gente no momento. E nesse processo, muitas pessoas não vão mais caminhar assim, lado a lado com a gente, e tá tudo bem, né? Porque a gente precisa estar com quem vai nos ajudar a evoluir, né? Porque a gente tá aqui nesse mundo para isso, né? Como eu falei. Então, fica essa reflexão
para que a gente consiga fazer desse espaço um espaço de evolução. Então, se você ainda não segue aqui o canal, aproveita para seguir e curtir esse vídeo. E eu gostaria muito que você deixasse também um comentário de como está sendo o seu processo. Vai ser muito legal saber que outras pessoas, assim como eu, estão trilhando esse caminho. Gratidão!